Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos resolver mais uma questão da CAF. Essa questão é sobre anticongelantes que eles colocam em radiadores de carro para evitar o congelamento da água, né? Porque a água geralmente congela a 0 graus Celsius, ou 1 atm. Só que se tu botar alguma coisa junto, né, como o etileno glicol, repara que essa substância aqui, ela foi dada, né? É uma substância bem conhecida, aquela que forma o PET, que é o politereftalato de etileno glicol, um polímero muito conhecido. Só que se tu não conhece o etileno glicol, eles deram a fórmula para você aqui, ó. Então, não é uma substância assim tão difícil de saber, né, qual é a substância. E aí repara que foi dado também o volume dele, né, que é 10 centímetros cúbicos. Foi dado também a densidade do etileno glicol. Aí foi dada a constante crioscópica. Quando apareceu isso aqui, constante crioscópica, a primeira coisa que seria legal você saber é sobre o que é essa questão. Porque se ele está dando constante crioscópica, é bem provável que essa questão seja sobre propriedades coligativas. Então, antes de a gente tentar resolver pelo ponto de congelamento, eu vou te mostrar o slide aqui que a gente tem de uma aula de propriedades coligativas, tá? Essa aula deve estar no meu canal, depois você procura por aí. E a gente tem um macetezinho, cara, que é só tu colocar assim, tá? Concentração e escrever teco. E aí se aumenta um, diminui o outro, aumenta um, diminui o outro, aumenta um. O que quer dizer isso, tá? O T é tonometria, que é a diminuição da pressão de vapor. O E é ebuliometria, que é o aumento do ponto de ebulição. O C é criometria, diminuição do ponto de congelamento. E o O é osmometria, pode ser osmoscopia também. Tudo que eu falei aqui com metria pode ser oscopia no final, tá? Escopia. E osmoscopia, osmometria é o aumento da pressão osmótica. Então o que acontece? A gente escreve teco, que são as 4 propriedades, escreve dá. Então fica teco, dá. Teco, ó, dá. Quer dizer, diminui, aumenta, diminui, aumenta. Agora olha só, existem umas formulazinhas aqui, eu vou me deter nessa fórmula aqui, tá? Que essa aqui é a fórmula dos tucanos, que é vários tucanos conectam, que é a constante crioscópica, o Wi-Fi. Esse Wi-Fi aqui é a quantidade de mol por quilograma, que chama de molal. É o número de mols por quilograma, tá? Então, mols pela massa por quilograma do solvente, enquanto mols é do soluto. Então, isso é legal você saber. E esse I aqui é o famoso fator de Van 't Hoff, que é o número de partículas que as substâncias se dividem quando são colocadas em solução aquosa, por exemplo. Essa foto aqui, depois na aula lá de propriedades eu te explico, porque é vários texugos, tá? Então aqui tem um texugo, que é um bichinho muito brabo, cara, e a parte que é muito difícil é tirar um leite de texugo. Imagina tomar é a parte fácil, mas tirar o leite é foda. Então olha só, como é que nós vamos resolver essa questão? Como ele quer saber o ponto de congelamento, primeiro a gente tem que saber qual é a variação do ponto de congelamento. Então nós vamos aplicar vários tucanos, tá? Aqui não é o texugo é para variação do ponto de ebulição. Aqui é vários tucanos conectam o Wi-Fi. Então a constante crioscópica ele deu, foi dada a constante crioscópica da água, que é 1,86 graus. Então nós vamos colocar aqui assim, tá? A constante crioscópica da água, que é 1,86. Agora o que acontece? Qual que está sendo aqui a minha substância que eu estou colocando na água? O etileno glicol. E essa é uma substância orgânica. E geralmente a substância orgânica está tirando um ácido muito forte, orgânico, assim, que é praticamente exceção. A substância orgânica, o fator de Van 't Hoff é 1. O que quer dizer isso, que é 1? É que essa substância orgânica ela não se divide em duas quando a gente coloca na água, nem em três. Ela continua ela mesma, então é uma só. Só que olha só, a gente não tem o W aqui, que é molal, né? Então a gente vai ter que achar esse molal. Para poder achar esse molal, né, que é o número de mols de etileno glicol, dividido pela massa da água, tá, em quilogramas, a gente vai ter que primeiro achar o número de mols do etileno glicol. Mas ele deu umas dicas aqui, tá? Por exemplo, tu viu que ele deu a densidade do etileno glicol, que é 1,12?
Ó, se tu não achou no problema, tá aqui, ó, gramas por centímetro cúbico. Então, ele deu a densidade do etileno glicol. Se ele deu a densidade e também deu o volume, porque a gente viu o volume aqui na questão, que é 10 centímetros cúbicos ou 10 ml, né, que se equivale. Então, eu posso simplesmente multiplicar a densidade pelo volume, que eu vou ter a massa de etileno glicol. Então, a densidade é 1,2, né? O volume é 10, consequentemente ficou 11,2 gramas. Tá, e daí qual é a vantagem de eu ter a massa do etileno glicol? A vantagem disso é que eu consigo achar o número de mols. E isso é relativamente fácil. Nós vamos pegar assim, ó, o carbono que é 12, vezes 2, 24, o hidrogênio é 6, dá 30, o oxigênio é 32, né? Na verdade, cada um é 16, que vezes 2 é 32. Então, se eu somar tudo isso aqui, vai dar 62 gramas. 1 mol, claro. Como foi dado para a gente 11,2 gramas, o número de mols é x, fazendo essa regra de 3, tá? Multiplicando x por 62. E 1 vezes 11,2, a gente obtém 0,18 mols de etileno glicol. Pelo menos já sabe o número de mols de etileno glicol, né? Que já é uma grande coisa. Então eu estou aplicando agora essa fórmula aqui, né? Que é o número de mols do soluto, que é o etileno glicol, dividido pela massa do solvente, que é a água. A massa do solvente, que é a água, foi dada aqui em cima, ó, que é 200 gramas. Assim como a molaridade, né? Cuida com R, tá? Molaridade é mols por litro, a molaridade é mols por quilograma. A gente só põe quilograma em vez de litros. 200 gramas é 0,2 quilogramas. Se eu fizer essa divisão aqui, a gente vai ter 0,90 mols por quilo. Ou simplesmente, se você preferir, tá? Molal. Tá, e onde é que eu ponho isso? Aqui. Olha só, aqui nós vamos colocar o nosso 0,90, o nosso 0,9. E ao fazer essa multiplicação, a gente vai ter a variação do ponto de congelamento é igual a 1,67. Só que olha só, cuidado, não marca a letra D, galera, porque o que acontece é o seguinte, ó. Você viu comigo que conforme a gente coloca alguma coisa na água, tá? A gente aumenta a concentração. E aí o teco fica dá. Eu vou escrever rapidinho aqui, tá? Se aumentar a concentração, a pressão de vapor diminui, o ponto de ebulição aumenta, o ponto de congelamento diminui e a pressão osmótica aumenta. Viu como é fácil? Só que olha só, qual é o ponto de congelamento da água quando for purinha? Vamos fazer uma marcação aqui. A água é 0 graus Celsius. Ainda mais se não falar nada, a gente considera um ATM, tá? E o que acontece com o ponto de congelamento dela? O ponto de congelamento dela diminui. Então, se tu botou alguma coisa, esse ponto de congelamento aqui ele vai diminuir. Como é que eu vou saber quanto que vai diminuir? Por esse cálculo, pela variação dos vários texugos catam ou conectam o Wi-Fi. Então, essa variação aqui foi uma variação que deu 1,67. Essa variação é positiva, tá? Não importa se for para cima ou se for para baixo. É uma variação positiva. Só que o ponto de ebulição da água, em vez de 0, é menor do que 0, né? Então, como a variação foi 1,67, o novo ponto de congelamento, né? De congelamento da água, tá? Congelamento. É menos 1,67 graus Celsius. Por isso que a nossa resposta tem que ter sinal negativo, tá? Essa aqui era a primeira que eu ia eliminar, se eu não soubesse fazer o cálculo. Porque eu sei que o ponto de congelamento diminui. Então, pelo amor de Deus, só não marca um negócio positivo quando pedir ponto de congelamento em propriedades coligativas, tá? Então, ponto de congelamento, menos 1,67. Portanto, a resposta é a letra A. Beleza? Gente, olha só, se você quiser mais vídeos resolvidos sobre várias questões aí da CAF, UFSC, UFPR, URGS, é só se inscrever aqui no canal. E tem um vídeo muito interessante que eu vou deixar para você aqui observar depois, tá? Valeu, gente, bons estudos. Tchau.